Olá, boa noite. Hoje teremos uma live muito interessante sobre o raio-x financeiro. O que será que é isso, né? E aí eu vou explicar para vocês direitinho o que é, vai ser bem legal a nossa live. Como fazer o seu, e vou explicar como que você pode fazer o seu, como isso pode beneficiar a sua vida, as vantagens que você pode ter fazendo o seu raio-x financeiro. Boa noite. Só fixando o tema da nossa live. Isso. Então, em algumas situações, para quem é médico sabe, a falta de um exame de imagem ainda mais, pode te trazer assim um desconforto muito grande na hora de diagnosticar e na hora de dar uma conduta. Então, por isso que falando do raio-x, no nosso caso, ele também faz muita falta, e na parte financeira vocês vão entender como ele pode ajudar a gente a diagnosticar e a tomar uma conduta bem melhor. Isso eu vou mostrar para vocês hoje. Vamos começar? Eu sou Suzana Garcês, do RentabMed, e ajudo mulheres médicas a colocarem suas finanças em ordem, para que assim sobre mais dinheiro, possam trabalhar menos, com mais qualidade de vida, com mais tempo para si, para sua família, enfim, para o que você quiser, né? E hoje na nossa live eu vou falar sobre raio-x financeiro. O que é o raio-x financeiro? Vou explicar para você o que é o raio-x financeiro. Por que é importante você fazer o seu raio-x financeiro? Como que isso pode melhorar a sua vida? E as vantagens que às vezes você não enxerga com o raio-x financeiro. Quem aqui nunca passou pela situação de chegar no plantão e mal chegar já receber boas notícias, né? Só que não. Chegar no plantão, aí o técnico vem, bate na porta, diz: doutor, o raio-x hoje não está funcionando. E aí você respira fundo e já imagina, né? Que algumas coisas vão ficar com uma conduta meio ou na dúvida, ou você acaba caminhando para outro hospital. Por exemplo, uma fratura, não tem como você conduzir se você não fizer um raio-x. Pneumonia, às vezes você fica na dúvida se tem um derrame pleural, se não tem. Uma insuficiência cardíaca, que você está num lugar que às vezes você nem sabe, o paciente nem sabe te informar se tem algum problema cardíaco. E por aí vai. Então, se você não tem o exame, você fica numa situação muito delicada. E quando esse exame é ruim também, você fica numa situação delicada. Quantas vezes eu já peguei radiografias de pé, de mão, de tórax, assim, horríveis, que tu olha e diz: meu Deus, não sei, não consigo nem visualizar nada. A mesma coisa na nossa vida financeira. Se você não tem um exame, alguma coisa para avaliar as suas finanças, para você fazer um bom diagnóstico das suas finanças, e a partir daí você tomar uma conduta, você também fica nessa sensação de desespero. É por isso que tanta gente tem esse ponto cego na sua vida. É a mesma coisa que a gente, quando a gente está atendendo, que isso se torna um ponto cego para a gente, nas nossas finanças também. Tem um ponto cego. Você lidar com o seu dinheiro, mas você não enxerga aonde está o problema, o que você pode gerar, qual o diagnóstico da sua vida. Então, esse examinar, né, as suas finanças, eu intitulei de raio-x financeiro, e a gente vai
elaborar isso, a gente vai construir e vocês vão perceber o quanto é importante. Agora sim, gente, também não adianta você achar que você não vai ter nenhuma dificuldade na sua vida. Quando você mete o paciente a um raio-x, você está submetendo ele a uma radiação, você está expondo o paciente. Do mesmo jeito, você vai ter que expor as suas finanças. Não para ninguém, mas para você mesmo. E isso às vezes parece simples, mas não é. Porque tem coisa que você prefere não ver, você prefere não enxergar, você prefere que fique ali bagunçado e escondido porque dói menos. Não, vai doer. E nem sempre é tão simples assim como parece. Não é um bicho de 7 cabeças, só que gera um desconforto. Vocês entenderam? E o que é o raio-x financeiro? O raio-x financeiro é quando você vai examinar as suas finanças, avaliando o presente, o agora, muitas vezes baseada numa coisa que aconteceu no passado. Igual um paciente, você está avaliando uma fratura, você está avaliando o agora, mas baseado numa coisa que aconteceu no passado, para você poder tomar uma boa conduta no futuro. Por isso que a gente precisa ter esse embasamento como se fosse um exame, tá? E por que a gente precisa fazer esse raio-x financeiro? Da mesma forma, do mesmo jeito que você não consegue ter um diagnóstico claro para um paciente, se você não fizer um exame de imagem, lógico que existem muitos exames de imagem. Agora eu estou citando o raio-x. Estou fazendo essa analogia, mas tem muitos exames de imagem. Da mesma forma que você muitas vezes não consegue ter uma boa conduta e um bom diagnóstico para ter uma boa conduta, na verdade, sem um exame de imagem, a nossa vida financeira é a mesma coisa. Se você não tiver um exame de imagem, alguma coisa que faça com que você esclareça a sua vida, coloque em dados limpos, entenda os pormenores que vem acontecendo e você enxergue com clareza o diagnóstico da sua vida financeira, você não vai conseguir mudar nada, você não vai conseguir tratar nada, você não vai conseguir sair do lugar, tá bom? E todo tratamento, ele traz alguma consequência. Às vezes um remédio traz um efeito colateral, você precisa se esforçar para você lembrar dos horários de tomar os remédios, você precisa se esforçar para tolerar o sabor de alguns remédios. Da mesma forma será a nossa vida financeira. Você vai ter que tolerar algumas coisas, alguns efeitos colaterais, alguns hábitos novos na sua vida. Então, nada é um mar de rosas também não. Não adianta a gente dizer, olha, você vai conseguir organizar sua vida financeira de forma mais perfeita. Não. As pessoas têm esse bloqueio, às vezes, com números. E isso não é o maior problema. O maior problema é você passar por essa fase, igual um paciente passa por essa fase de tratamento, que ele precisa ter uma determinação, a gente também, para tratar a nossa vida financeira que foi diagnosticada lá com raio-x financeiro, você precisa ter uma certa determinação, tá? Como que a gente pode fazer esse raio-x financeiro? O raio-x financeiro, ele pode ser feito, eu prefiro fazer, né? Já vi pessoas controlarem suas finanças de várias formas. Mas eu prefiro fazer de 10 em 10 dias. Porque eu fico com três dezenas no mês, né? E eu organizo de 10 em 10 dias. E eu vou explicar melhor para vocês como que a gente pode fazer isso. E as vantagens? A vantagem que você tem de gerar esse desconforto que eu estava comentando é que você vai entender o que anda de errado
quando a gente fala entender o que anda de errado quando você olha no exame, é você conseguir diagnosticar esse paciente quando a gente está olhando o exame. E olhando o raio-x financeiro, é você conseguir diagnosticar o que está acontecendo na sua vida. Onde estão os erros, onde precisa ser melhorado. Não adianta a gente caminhar mais um ano com vários pontos cegos, com venda nos olhos, achando que a felicidade está apenas no presente, tá? O que você tem vivido hoje é reflexo do seu passado. Então, o que você vai viver amanhã é reflexo do seu presente. Então, observe. Não pense que a felicidade, esse prazer momentâneo que você está vivendo hoje, vai se perpetuar no futuro se você não se organizar. Essa semana mesmo, recebi uma mensagem de uma colega que ela falava que está com um problema seríssimo com o pai, porque ele é aposentado, voltou a trabalhar, não tem organização nenhuma financeira, não se preparou para a aposentadoria, e para ele baixar o padrão de vida está sendo muito difícil, e ele está dependendo dela e da irmã para conseguir manter os gastos. Então ela todos os meses está tendo que separar aquele dinheiro porque ela sabe que vai ter que socorrê-lo todos os meses. Então imagina, algumas pessoas que acompanham a live pensam em curto e médio prazo, que é organizar a sua vida agora, ter o dinheirinho do mês, e o médio prazo realizar alguns sonhos, mas você também tem que pensar no longo prazo. Por quê? Para a grande maioria de nós, a velhice vai chegar. As pessoas têm essa mania de dizer, né? Eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Aí lá tá, você vivo, lascado, porque não se organizou, enfim. E aí, essa é a vantagem de você organizar a sua vida financeira. É você ter esse controle e saber que você está vivendo o presente, mas você também está se organizando para o futuro e tendo uma vida mais tranquila. Gente, eu fico analisando. Quando eu tenho alguns imprevistos financeiros, algumas coisas que eu tenho a minha reserva, que eu tenho o meu dinheiro, eu tenho de onde tirar se as coisas não forem como o meu planejado. E mesmo assim, me gera um desconforto de mexer na minha reserva. Eu sou um pouco dessa, sabe? Que tem a reserva e ainda acha ruim mexer na reserva. Ainda acha ruim mexer no dinheirinho que tem. E eu fico pensando nas pessoas que não têm nada. Não tem de onde tirar, não se organizam de forma nenhuma. Como que deve ser a paz, né, a qualidade de vida e a tranquilidade de você pensar que amanhã você não tem como pagar as contas. Porque não pensem, se tiver alguém assistindo aí pelo gravado que não seja médico, não pensem que porque o médico ganha bem, a vida dele é só flores e não tem dívidas e não tem contas. Porque quanto mais ganha, geralmente mais gasta. E se você não tem educação financeira para controlar o pouco, você também não tem educação financeira para controlar o muito. E não pense que a solução das suas dívidas é ganhar mais dinheiro, porque se você está endividado com o que tem, você vai se endividar quando ganhar mais dinheiro também. E aí, tem muitos colegas médicos que não têm paz, e porque não tem dinheiro para pagar a próxima conta. Eu até fiz um vídeo, uma entrevista com o gerente do banco. Se você não assistiu, tá lá no meu canal do YouTube, o gerente do banco responde, tá escrito. E você pode ver os comentários que ele faz. Pessoas que ganham 60 mil reais e que gastam 80 mil por mês. Então, essa é a vantagem de você fazer o seu raio-x financeiro, porque você não vai precisar passar por isso. Após você fazer o seu raio-x financeiro, ter um bom diagnóstico da sua vida e tomar boas condutas, porque também não adianta, né, gente, a gente fazer o exame e eu diagnosticar uma coisa ruim e eu não tomar uma conduta certa e nem o meu paciente tratar de forma correta. Existe aí
uma continuação após o exame. Então, eu preciso que você faça esse exame, mas decida tomar uma boa conduta e trate, né, esse problema que você diagnosticou. O médico, ele tem um grande problema também, que é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Às vezes a gente sabe muito bem tratar os outros, mas dentro de casa a gente não trata. Então, quando você fizer o seu raio-x financeiro, apesar de não ser da área médica, se você enxergar um problema e você sabendo como resolver, você precisa enfrentar e resolver, porque isso vai virar um problema muito mais sério lá na frente. E como que a gente pode fazer isso na prática? Como que a gente pode fazer isso na prática? Vai de cada pessoa. Lembra que eu falei que a gente vai fazer isso de 10 em 10 dias. Então, você pode pegar um calendário, você pode montar um calendário numa folha de Chamex, numa folha A4, ou você pode ter um planner, que são essas agendas. Você pode ter aplicativo se você quiser. Eu montei um planner, né, mês a mês, depois posso até disponibilizar para quem quiser. E você vai colocar lá de 10 em 10 dias. O que você vai colocar nessas anotações que você vai colocar de 10 em 10 dias? Como a gente está entrando no mês de janeiro, nós vamos fazer isso juntos para o mês de janeiro. Você vai colocar de 1 a 10, tá? Desses dias de 1 a 10, do dia 1º ao dia 10, primeira coisa que você vai colocar são os vencimentos. Todas as contas que vão vencer, todas as contas com vencimento. Então, você vai colocar o aluguel, a energia, todas as contas. Se você tiver financiamento, se você tiver empréstimo, se tiver fatura do cartão de crédito para vencer do dia 1º ao dia 10, todas as suas contas que tiver vencimento, data de vencimento, você vai colocar aí do dia 1º ao dia 10. Aí vai entrar, às vezes vai entrar o colégio, as matrículas estão começando, né? O meu baby vai começar a estudar agora, também vou colocar na minha planilha. E aí você pode incluir tudo, plano de saúde, tudo que você tiver com data de vencimento. Depois que você acrescentar todos os seus gastos do dia 1º ao dia 10 com datas de vencimento, você vai colocar os gastos que são variáveis, que não tem data certa, mas que são gastos certos. Que são o quê? Supermercado, gasolina, todos esses outros gastos que você vai ter, mas que não são exatamente valores exatos ou em datas exatas. Às vezes você sabe que naquele dia você dá plantão e você almoça fora, ou você faz um lanche fora. Todos esses gastos você vai colocar dentro da sua organização do dia 1º ao dia 10, tá? E isso nós estamos fazendo essa organização para frente. Por quê? Porque a gente precisa organizar os nossos gastos para frente, tá? Você vai se basear no passado, porque você se baseia na sua primeira dezena do mês como um padrão, mas você está se organizando para frente. E aí, você sabe que do dia 1º ao dia 10, tem os finais de semana, que você geralmente costuma almoçar fora, ou costuma ter um lazer com a família, e você vai lá e vai colocar também um limite, baseado no que você faz, do que você costuma fazer, no valor que você costuma gastar quando você sai, você vai colocar lá o limite, lazer de tantos reais, lazer de tantos reais. Porque isso faz com que você entenda que existe um teto. Você não pode simplesmente nesse dia, porque você tem
como conseguir mais dinheiro, tem como pagar, nem que você entre no cheque especial ou qualquer coisa do tipo, você vai lá e gasta sem pensar no futuro. Depois que você terminar de escrever tudo que você vai gastar, nesses primeiros 10 dias, você faz a soma e coloca o total na frente, tá? E imagina que todas as vezes que um gasto sair fora do que estava escrito, de preferência você pega uma caneta vermelha ou coloca num bloco de anotações seus de vermelho e coloca tudo que vai saindo fora do seu orçamento e lá na frente você vai e soma com o que já estava planejado. É baseado nisso que você vai conseguir entender se você está saindo muito fora do seu planejamento. Porque o planejamento ele serve para a gente entender os nossos gastos e se organizar para que esses gastos não saiam muito do planejado. A gente tem que entender assim, quando eu ganho um certo valor, vou usar sempre o valor de 10 mil reais, tá? Quando eu ganho um certo valor, por exemplo, 10 mil reais, e eu coloco no papel todos os meus gastos, digamos, os meus gastos estão dando 7, 8 mil reais, os que estão anotados. Mas todos os meses, esses 2 mil reais excedentes, eles não sobram na minha conta. O que acontece com esses 2 mil reais excedentes? É esses 2 mil reais que você vai descobrir o que você está fazendo com ele. Porque as contas que têm data de vencimento, você já tem elas de cabeça. As contas que você faz todos os meses, com gasolina, supermercado e coisas similares, elas não oscilam muito. Elas podem até oscilar, dependendo da sazonalidade, se as crianças estão de férias, se você fez alguma viagem, a gasolina do mês vai vir mais cara, mas não é o padrão. Geralmente elas tendem a se manter fixas, né? E essas contas não são elas que estão fazendo essa oscilação tão grande no seu orçamento. O que está fazendo a oscilação muito grande no seu orçamento são as contas extras, são o que você está comprando à parte, são o que você está gastando como lazer, fazendo compras indevidas. Tudo isso é que está superando o seu orçamento sem você perceber. E aí, quando você fizer esse planejamento a cada 10 dias e colocar as suas contas fixas e lá você vai sempre acrescentar o que você gastou fora do planejado, você vai perceber o tanto de gastos que está acontecendo fora do planejado. E aí você vai perceber para onde está indo esse dinheiro que era para estar sobrando. E qual o objetivo disso tudo? Se a gente não tiver um objetivo, de nada adianta, né? O objetivo disso tudo, o maior objetivo sempre é sobrar dinheiro, tá? Todos os meses precisa sobrar dinheiro para você. No começo, gente, não vamos ser utópicos. No começo é difícil, para quem não tá sobrando nada, você já no começo do mês separar o dinheiro para você, separar o dinheiro de investir, que é no começo do mês você já pegar aqueles 20% e já jogar na sua conta da corretora e já investir. Para quem não está organizado, isso é muito difícil. Porque o que vai acontecer? Você vai tirar esses 20% ou 10% e depois vai querer eles de volta, porque você não se planejou, não se organizou e não vai dar certo. Mas a partir do momento que você conseguir se organizar e observar que sobrou dinheiro, no mês seguinte você já vai tirar ele antes de pagar as suas contas. Antes de organizar o planejamento, ele é o seu primeiro boleto. É o primeiro boleto que você tem que pagar no dia 1º de cada mês, na primeira dezena, é o seu boleto para você mesmo. Porque aí, quando você tira esse dinheiro, você não tem como gastar ele com outras coisas. Porque se você deixar esse dinheiro lá,
É lógico que você vai achar alguma coisa para gastar. Todas as vezes que você tem um dinheiro parado na sua conta, você tem a sensação, o seu cérebro, ele tem a sensação que você pode gastar com alguma coisa. Então, não dá simplesmente para você deixar o dinheiro parado e dizer assim, não, final do mês, se sobrar, eu vou guardar. É isso, esse é o maior erro. Na verdade, você tem que fazer o contrário. Você já tira o dinheiro que você quer guardar e vive com o resto. Porque se você não tivesse todo esse dinheiro, você viveria do mesmo jeito. Então, o que a gente tem que fazer? No começo, eu até dou uma flexibilidade, que é você planejar suas dezenas, de 10 em 10 dias, você vai lá, coloca todas as contas que tem data de vencimento, coloca todos os gastos que são flexíveis, mas que são variáveis, mas eles são fixos, como gasolina, supermercado e outros. E depois você vai colocar os gastos que não são fixos. Geralmente entra lazer, compras, imprevistos, enfim. E aí você vai entender o seu padrão de gastos. Depois que você conseguir organizar, enxugar esses gastos, e às vezes, gente, dependendo do diagnóstico que a gente estiver fazendo dessa vida financeira, da sua vida ou da vida de outra pessoa, essa pessoa vai precisar cortar gastos mesmo. Por quê? Não adianta eu ganhar cerca de 10 mil reais e os meus gastos fixos serem 10 mil reais. Como que eu vou fazer com que sobre dinheiro? Como que eu vou lidar com os meus imprevistos, lidar com as minhas necessidades de lazer, lidar com as minhas necessidades gerais? Não tem como. Geralmente, o que a gente faz? Usa porcentagens. Eu não falo muito em porcentagens porque isso é muito pessoal. Como é que funciona? Você, dos 100% que você ganha, 50% são para gastos fixos, tá? Fixos, os que não variam. 30% vai entrar aí para o seu lazer, vai entrar para alguns gastos variáveis. E 20% vai ser para guardar. Na realidade, o que acontece? A pessoa ganha 100%, já gasta de gasto fixo 80%. Os 20% que sobram, o que ela vai fazer? Usar como lazer. Porque ninguém vive sem lazer, sem uma diversão, sem se confraternizar com outras pessoas ou sem trazer alguma felicidade. Então, o que essa pessoa, quando eu diagnosticar a vida dessa pessoa, ela fizer o diagnóstico dela mesmo, ela vai perceber que ela precisa diminuir os gastos fixos. E aí, que é um ponto cego que ela vai estar descobrindo. Por quê? Às vezes a pessoa não enxerga que dos 100% que ela ganha, 80% está engessado. Depois que ela descobrir a porcentagem que está engessada da vida dela, ela vai ter que tomar uma conduta. E às vezes uma conduta até de quebrar esse gesso mesmo e refazer esse negócio que está errado. E aí, se você não tiver essa clareza, você nunca vai perceber. E você sempre vai dizer, eu não consigo fazer meu dinheiro sobrar. Eu não sei por que eu não consigo. Eu não sei por que a minha vida financeira não dá certo. Eu não sei por que todo mundo consegue viver. Ou então ela diz assim, mas todo mundo é assim. Todas as pessoas que eu conheço têm dificuldades financeiras. Mas o Brasil tem um péssimo histórico de educação financeira, né? Isso tem sido muito conversado, divulgado, até nas escolas está sendo diferente por agora. Então, se você não fizer isso, a partir de agora, e ir mudando a sua vida financeira, você nunca vai conseguir fazer diferença na sua própria vida. E ninguém estipulou um padrão de vida para você. Foi você que foi lá e escolheu esse padrão de vida, muitas vezes acima do que você poderia ter, acima às vezes até do necessário. Porque não adianta você
querer dar um passo maior que a perna, ter um padrão de vida antes de poder. Eu também quero ter um padrão de vida excelente na minha vida. Só que primeiro eu tenho que me organizar, depois eu tenho que ganhar o dinheiro, para depois aí sim eu viver o padrão de vida que eu sonho. Não é o contrário, as pessoas fazem totalmente o contrário. Primeiro elas vivem o padrão de vida, aí vão correr atrás do dinheiro para tentar bancar esse padrão de vida. Depois que a vida financeira bagunça, aí ela vai tentar organizar a vida financeira dela. Não é essa ordem aí ela não vai funcionar na sua vida e na vida de ninguém. Primeiro, com o que você ganha hoje, organize a sua vida financeira. Segundo, depois você vai começar a querer ganhar mais dinheiro. Depois você vai viver o padrão de vida que você sonha, baseado no dinheiro que você tem, na organização financeira que você construiu, tá bom? E aí, gente, depois da primeira dezena, você vai construir a segunda dezena, do dia 11 ao dia 20, depois vai construir a terceira, do dia 21 ao dia 30 ou 31, dependendo do mês, da mesma forma. Chegou final do mês, você vai entender geralmente qual a dezena que você gasta mais, porque a gente tem um padrão que vai indo de mês a mês. Qual a dezena que você gasta mais, qual a dezena que você tem mais contas a vencer, qual a dezena que você às vezes gasta mais com lazer. E dependendo do seu padrão, você vai tentar mudar isso e fazer com que sobre dinheiro. No mínimo, gente, precisa sobrar 10% do seu dinheiro. E esses 10% você pode usar para algumas coisas, 10 a 20. Você pode usar para algumas coisas. Ou para começar a quitar suas dívidas se você tiver, para começar a construir sua reserva financeira se você não tiver, e depois para começar a investir pensando nos seus sonhos. Tá bom? Então, a gente falou sobre o que é o raio-x financeiro, que é esse exame da sua vida financeira, que você vai poder avaliar o seu presente baseado no seu passado e tentando fazer uma mudança para o seu futuro, diagnosticar o seu presente, tomando uma conduta para o seu futuro. E a gente discutiu a importância disso, porque você vai conseguir montar o seu padrão de gastos, você vai conseguir fazer com que sobre dinheiro, que é o principal objetivo. E tem muitas coisas que você não enxerga, muitas vantagens que você não enxerga, que é você conseguir ter mais paz, tranquilidade financeira, você não viver naquele aperreio de não saber como que você vai pagar as contas que estão para vencer. E isso tudo é muito importante para que cada pessoa faça isso. Tá? Então, quem tiver interesse eu fiz um plannerzinho, mas é para ser impresso, tá? E aí você pode imprimir mês a mês e escrever à mão todas os seus gastos e tudo que você quer organizar. Eu vou colocar no link. Aonde que eu vou botar? No YouTube? Embaixo, no Facebook, Então o Cidinha tá falando que vai deixar, quando a gente fizer a descrição, vai deixar um link pra gente poder baixar esse planner que eu criei, tá bom? No YouTube, no Face também, no Instagram que não dá pra botar, né? Mas vai estar no YouTube e no Face, tá bom? Então se vocês puderem compartilhar, quem tá assistindo pelo gravado, às vezes o horário não é legal para algumas pessoas, mas dá para assistir pelo gravado, fica até amanhã às 19 horas, e que vocês possam aproveitar, compartilhar, tá bom? Compartilhem, comentem, nos sigam nas outras páginas, e tem o Telegram também. Terminando a live, eu sempre coloco um pequeno resumo do que foi a nossa live no Telegram, tá bom? Tchau, tchau, uma boa noite para todos, fiquem com Deus.